Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato novo para contar para vocês, para ler para vocês, um relato forte. Eu creio que vocês vão rir e chorar junto comigo. É impactante. É uma senhora de 65 anos que passou por muito sofrimento aí, aprendeu muita coisa e ela vai compartilhar conosco. E eu espero que traga cura e libertação para a vida de todos vocês. Vamos direto ao ponto? E no final eu tenho um recado muito especial em referente à nova turma de formação em terapeutas. Muitas pessoas têm chamado no privado perguntando quando vai ser a próxima turma, quando vai ser a próxima turma, em referência. Já aproveitando o Black Friday que está chegando aqui nos Estados Unidos, é Thanksgiving, eu estarei abrindo uma nova turma e no final do vídeo eu vou comentar com vocês, vou deixar vocês saberem tudo bonitinho, tudo certinho, inclusive algo muito importante sobre essa turma nova, que é a 6ª turma, porque a partir da 7ª turma algumas coisas vão ser alteradas. Essa agora, que será a próxima, a turma 6, será comigo todos os encontros, todas as segundas e quartas. Eu já tenho uma turma que é terça e sexta e agora nós vamos abrir a nova turma que começa dia 10 de janeiro, que vai ser segundas e quartas-feiras. E essa vai ser a última turma que eu estarei presente com vocês em todas as aulas. A partir da 7ª turma vão ser 2 encontros somente mensais e não 8 como é até hoje. E como será nessa última turma, vamos dizer assim, última turma, comigo ali em todas as aulas com vocês, 2 vezes por semana, 3 horas cada aula. Mas eu explico melhor no final, ok? Vamos lá a esse relato de hoje. Gente, poderoso. Faz tempo que eu não venho aqui trazer, né, relatos. Inclusive você que tem relato, manda pra mim, que eu já estou com poucos relatos aqui. Então logo já vai ser o próximo a ser lido aqui no canal. E se você quer dar o seu relato com uma live, eu tenho postado algumas lives no canal também. Você tem interesse em fazer isso, também me chama no privado. Mas primeiro eu quero saber um pouquinho mais da história, ok? Então, gente, também quero avisar vocês que é muito importante a gente também cuidar da parte espiritual, onde existem coisas que precisam ser desligadas, existem coisas que precisam ser trabalhadas para você poder viver abundantemente, a vida abundante que Deus nos prometeu. Existe um processo para passar, né? E em breve eu estarei também ajudando vocês nessa parte de cura espiritual, onde é necessário sim confessar uns aos outros e desligar o que foi ligado, relacionamentos passados, tudo que foi de pecado seu, né, que ainda não foi confessado, e também dos seus antepassados. E isso é libertador, isso liberta a nossa vida. E eu passei por esse processo há pouco tempo, eu já tenho vivido os frutos, né, desfrutado de uma vida abundante. E eu desejo que todos vocês cheguem a isso também. Então, em breve nós teremos novidades nesse sentido também, ok? Deus está capacitando, a nossa equipe é maravilhosa, inclusive o Disque Terapia já está disponível. Liguem, é o 11, o código 54693777. Lá você pode inclusive até perguntar para as terapeutas do Senhor que fazem parte da minha equipe, do Ministério Despertar da Consciência, que são alunas que já se formaram no curso e hoje elas estão atendendo. Então, qualquer pergunta que você tenha também em referência ao curso, pode me chamar no privado, como também pode ligar no Disque Terapia e perguntar direto para elas. Vamos ao relato. Ela diz: Cris, meu nome é Odete. Tenho 65 anos de muito sofrimento e aprendizado nessa vida. Mas quando pensei que já tinha passado por tudo, conheci pessoalmente o Narci, mais novo que eu, 10 anos. Pela internet, em um grupo de músicas antigas que eu gostava muito e eram músicas de meu tempo, anos 60, kkkk. Ela diz que felicidade viver nesses grupos. E ela diz que tudo começou em 1917. Forte, hein? Grupos, redes sociais, ai, sim, relacionamentos, né, sites de relacionamentos, tudo aqueles lá que vocês já conhecem, assim, ó, de narcisista, gente, tem uns que não são, mas a maioria é. E o que eu mais leio aqui de relatos são pessoas que conhecem esses seres aí nesses grupos, até nos grupos, nas igrejas, grupo de oração. Eles entram, gente, eles querem essas que perdoam, que aceitam, que vão orar, jejuar pela salvação deles, enquanto eles vão ali estar tentando sugar até a sua alma. Interessante, né? Então, Odete é o nome que ela colocou pra ela, tá? Esse não é o nome real dela. E ela diz que tem 65 anos, eu creio que a idade é aproximada mesmo do que ela tem hoje.
E olha, muito sofrimento e aprendizado nessa vida, mas quando eu pensei que já tinha passado por tudo, conheci pessoalmente o narcisista mais novo que ela, 10 anos. Conheceu ele pela internet em um grupo de músicas antigas. Já se infiltram nessas também, né? E ela disse que foi muito bom, teve muitas coisas boas ali, que felicidade viver nesses grupos. E ela disse que tudo começou em 1917. Vamos ao relato então. O Narci, pode chamá-lo de mocinho. Mocinho, 10 anos mais nova que ela. Cabe muito bem isso pra ele. KKKKK. Me casei em 1980, com 19 anos. Meu marido com 36. Eita vida cruel. E ela dá risada de novo. Felicidade eu achava que era, mas só que não. Tive 3 filhos desse primeiro casamento e ela fala para guardar essa informação dos filhos. 3 filhos. Vivi 13 anos nesse casamento, totalmente conturbado desde o primeiro momento, já na festa do casamento e na igreja. A amante já estava lá. Temos uma visitinha aqui, nossa gatinha. Quanto tempo que você não participa aqui? Deu seu ar da graça? Continuando, gente. Vou até repetir aqui, tá? Vivi 13 anos nesse casamento totalmente conturbado desde o primeiro momento. Já na festa do casamento e na igreja, a amante estava presente. Só que eu nem imaginava. E ela fala, por quê? E ela ri de novo. KKKKK, a amante era a cunhada dele. Gente, que babado. Ai. Ela põe entre parênteses, mulher do irmão dele, Cris. Tu não imagina como fiquei quando descobri o mundo acabou. Meu mundo acabou. E nesse momento eu já tinha o primeiro filho. Parece que daí em diante eu vivia, mas não estava viva. Eu não me sentia viva e foi através de muito pedido a Deus para me ajudar e sair de tudo aquilo que eu sentia dentro de mim, um vazio profundo que não sei nem explicar o que era aquilo. O próprio Satanás atuando em nossas vidas. E ela põe a carinha no emoji triste. E ela continua, mas graças a Deus eu consegui através de ir na igreja. Conforme fui indo à igreja, tudo foi saindo de mim, aquele sentimento horrível foi embora. Nesse tempo fiquei 8 anos nessa igreja, ela põe aqui que a igreja é universal, mas nunca deixei de fumar. Ela diz, todo esse tempo que estive na igreja eu estava fumando, mas beber eu consegui parar. Eu não bebia mais, só fumava. Mas nunca deixei o meu Deus, que até hoje vive em mim. Esse meu primeiro marido, Cris, teve a capacidade de tentar mexer com a minha irmã com apenas 9 anos de idade na época. E tudo isso foi acabando comigo. Tudo isso nesses 13 anos. As traições eram constantes, mas não sei como ele fazia, que ninguém acreditava que ele era capaz disso, mas enfim. Com 13 anos de casada me separei de corpos, mas mesmo assim ele não saiu de casa. Viveu aqui, mais 20 anos juntos. Ai meu Deus, ninguém merece. Na mesma casa e ele tinha condições de sair, mas não saiu. Não foi fácil suportar tudo isso, mas os filhos amavam muito o pai. Amavam? Não, amam, porque ele sempre na época teve dinheiro e dava tudo e muito mais para eles. Hoje o mais velho tem 43, a segunda 41 e o caçula 40. E lembra que pedi para você guardar informação sobre os meus filhos? Lembro. Aqui está o porquê. A segunda era uma mulher, para mim, era uma mulher até os 27 anos, quando um dia ela chega com uma amiga e diz que era apaixonada por ela e que ia morar junto. Meu Deus, que triste. Eu via que tudo que eu comprava para ela desfazia, eu só não entendia o porquê. Mas isso me deixava muito triste, mas depois eu entendi, era porque eu comprava tudo para uma mulher. Hoje eu entendo, e ela dá risada, kkkk. Continuando, hoje ela tem o cabelo raspado e se veste como homem e vive como homem. Como disse, tive 3 filhos, eduquei todos iguais. Infelizmente, Cris, o meu mais novo e a segunda são dependentes químicos. Gente, é muito... Isso aqui eu não sei como é que foi, né? Mas assim... Ai, Senhor, tem a parte hereditária, tem, né, esse relacionamento abusivo que eles viram ali dentro de casa. Existe a influência espiritual, as heranças, né? Existe essa parte hereditária. E por isso é tão importante fazer esse mapeamento e fazer um trabalho de libertação espiritual também.
porque com certeza tem algo aí para ser investigado e para eles serem libertos, se assim eles se permitirem, né? Primeiro tem que cuidar de você. E ela diz, o mais velho já é avô e ele tem 4 filhos. A menina nunca teve filho e viveu com essa mulher 11 anos. A mulher já tinha 2 filhas e a última eu ajudei a criar como neta. Meu caçula, graças a Deus, é muito responsável, estudou, fez faculdade de engenharia civil e está bem, graças a Deus, trabalhando e vivendo. E ela diz, eu digo isso porque infelizmente os outros 2 nem terminaram os estudos, pois já eram dependentes químicos. Só que eu não sabia. Mãe sempre é a última a saber, né? E ela diz, então, Cris, essa minha filha, eu sentia que parecia que ela tinha uma certa raiva de mim. Ao mesmo tempo eu achava que era coisa da minha cabeça. E ela diz, mas não era não, porque por várias vezes vi que ela provocava um gatilho que existia em mim e eu sempre tive medo do meu marido tentar mexer com ela. Também vi ela se trocar no quarto que ele estava e querer dormir no mesmo quarto e eu não deixar e brigar e passar como louca para os outros filhos, porque para eles não tinha cabimento da minha parte achar aquilo. E ela continua. Isso, quando brigava com ela por algum motivo, eu deixava ela, a mulher dela, amigas delas ficarem em casa, eu pagando tudo para elas, tipo comida, bebida, passava a noite em bebedeira, mas estava juntos com os filhos e eu preferia na época, principalmente em época comemorativa, como Natal, Ano Novo, que são datas que eu amo demais. Eu preparava tudo com muito amor e carinho, mas chegava a certa hora, ela inventava algum lugar para ir e chamava todos, que afinal eram amigos dela, e eu ficava novamente sozinha, como ela mesma disse várias vezes. Várias vezes você vai ficar sozinha, mas até aqui eu não via nada demais, porque, como te disse, me separei em 92, com 32 anos e vivia só para eles, os filhos. E assim foram 28 anos da minha vida. Acredita, Cris, que eu nunca me envolvi com ninguém, eu nunca tive ninguém nem para dizer que paquerei, nunca, nenhuma paquera, até 2017. E ela fala, Cris, sabe quando o pai deles se deu conta de que era grave a situação química dos filhos, vícios? Fazem apenas 2 anos, porque até hoje eles mentem quando não tem dinheiro e ele dá. Eu soube porque o meu filho começou a alucinar. Ele soube porque o meu filho começou a alucinar dentro de casa, aí que deram conta. Porque só quem via era eu, né? Ele só ia na oficina buscar o dinheiro. O mais novo arrumou internação para ele, mas ele ficou só 3 meses, infelizmente. Ele usa lança-perfume e cocaína. Cris, e a menina diz que agora só usa maconha para se acalmar, porque ela diz que parou de usar a cocaína. Não sei se falei o nome do meu primeiro marido, o pai dos meus filhos, mas pode dar o nome de de bandido, kkkk, o pejorativo, claro. E ela diz, o segundo é o mocinho. Bora agora para a parte do mocinho. Esse mocinho é o que ela vai falar agora. Então, primeiro ela contou do marido. Tá, ela tinha 19 e ele tinha 36. Esse daqui tinha então 17 anos a mais. E o outro, 10 anos a menos. Entendi. Então, o primeiro marido, ela não falou o nome, ela só falou agora. Era o bandido. Eu não aguento. Ai, senhora, agora ela vai entrar no mocinho, 2017. E começa então a saga do mocinho e eu. Em 2017, eu começando a aprender a mexer no celular, esses mais atuais, porque os antigos eu tive um, mas nunca aprendi a digitar naquilo. Kkkk. Eu estava me sentindo com um celular e já estava sozinha, total. Todos estavam com suas esposas e era só eu e o celular e eles que vinham, mas tinha para onde voltar. E eu vi no celular grupos de músicas antigas. Como já falei, entrei e amei. Fiz muitas amizades porque lá todos conversam com todos. E ali fiquei por anos. Eu ia em várias lives, era o top do Facebook, eram as lives de músicas. Acho que em 2018 eu entrei em uma live, tinha mais de 30 pessoas na live e apareciam as fotos das pessoas que estavam na live, era muito bom. Eu estava em uma live dessas, uma pessoa me cumprimentou, como todos ali, e era o mocinho. Kkkk. Mas eu não liguei, todos ali para mim eram iguais, amigos de live. Os anos foram passando, fui conhecendo mais e mais lives e pessoas das lives virtual, claro. Até que eu fui convidada a ser moderadora
de uma live, e sendo assim fui aprendendo a lidar com o grupo, e o mocinho tinha também grupo de lives de músicas e eu ia às lives dele, como de muitos lá, até que quando eu estava em outra live ele me convidava para ir nas lives dele e eu ia, mas era a única live em que eu entrava e ficava calada sem dizer nada, e assim foi. Só agradecia o convite e pronto. Com o tempo percebi que ele conversava com todos na live, brincava com todos na live, principalmente com as mulheres, menos comigo. Mas tudo bem. Em meu Facebook eu não tinha costume de aceitar pessoas que não conhecia, mas como eu já era moderadora do grupo, passei a aceitar. E um dia recebi um convite de um rapaz e adivinha quem era? Era um mocinho. Olhei e pensei... Ai, se aceito, se não aceito esse mocinho novinho, e deixei lá por um tempo, até porque ele só colocava, e coloca até hoje, fotos antigas dele e não recentes. Mas eu percebi que todas as lives que eu estava, ele entrava e me cumprimentava. Cristo, acredita que eu já estava gostando dele? Tipo coisa de adolescente. As pessoas falavam comigo, né, que eu iria encontrar alguém, eu dizia nunca, eu não quero. Cris, parecia que ele já tinha jogado um feitiço em mim. Eu já ia nas lives só para ver foto dele e não mais pelas músicas. Ela diz, até que um dia ele me convidou para ser administradora do grupo dele. Nesse momento já era o que eu mais queria. Ele convidou, eu aceitei, mas ele já disse para mim convidar 2 amigas nossas de lives para ser moderadora. Ou seja, eu administrava e as 2 eram moderadoras, e assim eu fiz. Nessa época ele abria uma live e passava a noite quase toda tocando aquelas músicas maravilhosas para nós. E eu achava que ele era solteiro, porque como uma mulher iria aceitar um homem na live com várias mulheres sendo casado? E ela fala, Cris, eu vou te contar, mas acho que você não vai acreditar, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por ele depois de 28 anos, sozinha. Por uma pessoa que eu não conhecia. E aí eu já ficava no celular o dia todo, a noite toda, só pra ver, ai meu Deus, só pra ver se eu ouvia nas lives. E quando ele ia entrar em alguma, ele já me mandava convite pra mim ir também. E adivinha, eu ficava toda feliz, como se fosse uma adolescente. E aí eu já não me conhecia mais, aquela pessoa já não saía dos meus pensamentos. Eu não acreditava no que estava acontecendo comigo. Até então acho que ele já sabia que eu gostava dele sim. Ele sabia, e um dia eu falei pra ele no Messenger, e Cristo acredita que ele já me dominava, mesmo sem me conhecer. Quantas vezes eu estava em uma live e ele entrava e falava, Odete, o que você está fazendo aqui? E eu saía da live, e às vezes quando ele estava na live e eu me despedia do pessoal para sair da live, ele falava, onde você pensa que vai? E eu ficava, acredita? Acredito, gente do céu. E ele não ficava conversando comigo no Messenger, ele desfazia de mim. E eu achava que era para ninguém desconfiar que ele sentia algo por mim, só que não, né? Meu Deus. Era só controle e dar migalhas para eu ficar presa naquela situação. Hoje sei disso. Gente, eu tenho que falar aqui, é muita carência, né? É muita carência, gente do céu. E ela fala que é um encantamento, né? Cris, de 2017 até 2020, eu não durmo à noite, sempre fui assim. Eu passei a ficar com ele na cabeça o dia e a noite inteira sem conseguir tirar um minuto sequer da mente. Não sei o que era aquilo. Em 2020, ele quis me conhecer pessoalmente, do nada. Mas antes disso, já tinha um monte de pessoas no grupo perguntando se a gente tinha alguma coisa. E um dia, uma pessoa que também gostava dele, eu a vi na live dele, e ele conversando com uma mulher, tratando ele de amor. Nesse dia ele abriu uma live, era mais ou menos umas 9 horas da noite, e assim que eu entrei na live, ele falou para uma pessoa, amor, o pessoal já está chegando, e eu fiquei um pouco lá, mas não nego, com muitos ciúmes, e saí da live e fui em outra, afinal tinham muitas. Dava para se distrair em outra, e fiquei um bom tempo nessa live, até mesmo porque as músicas que estavam tocando lá eu gostava muito. Depois saí e voltei na live dele. KKKKK. Assim que eu entrei na live, ele tirou a live do ar. Acredita? E assim foi por muitas vezes, ele fez isso. Enfim, só estou dizendo isso para dizer que eles podem controlar a pessoa até mesmo sem conhecê-la.
e pela internet. Aff, aham. E ela completa: que Satanás é esse que te domina mesmo sem tu querer? Basta dar uma brecha e já somos presa fácil. Enfim, 6 de setembro de 2020, eu, na minha mais perfeita ingenuidade, estava feliz, pois iria conhecer aquele homem que eu já amava sem conhecer. Aham, meu Deus do céu. Ninguém merece, pensa, Cris, em uma pessoa que estava feliz. Eu queria rir, gritar de felicidade, não podia, mas por dentro eu estava assim. Aí chegou o dia mais esperado da minha vida. Depois de 28 anos eu iria me dar o direito de começar a viver. KKKKK. Triste engano, né? Ah, e eu não disse, sou de São Paulo e ele morava no Rio de Janeiro. Fui na rodoviária com a minha filha e nora buscar um mocinho de 50 anos, mas Cris, ela diz verdade mesmo, com 50 anos, ele é muito bonito. E ele veio, conheceu minha filha, nora, neta e o marido da minha neta na época não deu muita atenção para ele, achou que ele era um aproveitador. Eu percebi, mas achei que era ciúmes, pois depois de 28 anos eu apresentar alguém, mesmo que no momento, como amigo, estranho, ela diz, para mim estava radiante. Acho que até sem juízo, né? KKKKK, mas acho que eles pensavam, ela tem o direito, né? Ele chegou em uma segunda-feira e ia ficar até sexta, porque diz ele que veio para cuidar de uns papéis do pai dele e depois iria voltar para o Rio de Janeiro e depois iria para Goiás cuidar das coisas do pai dele. E ela diz, não, Cris, ele ia voltar no sábado, mas foi na sexta, porque adivinha, o genro dele pegou o carro. O genro dele pegou o carro dele sem permissão e bateu o carro com a filha e o neto. E o carro deu perda total. Mas graças a Deus não tinha acontecido nada com eles. Graças a Deus. E ele teve que ir na sexta às pressas, mas ele iria para Goiás e voltaria em novembro para mim. E eu acreditei. Adivinha a história do carro, Cris? Era mentira. Olha, gente, ele inventou toda essa história que o carro deu perda total para ele ir embora. Meu Deus. Quando ele chegou lá no Rio, ele fez um vídeo chamada e pediu para mim chamar a minha filha e assim eu fiz. Passei o celular para ela e ele filmando a churrascaria dele e a casa dele, mostrando para ela. Depois peguei o celular e ele mostrando para mim uma caneca e disse, isso é o melhor de ser patrão. Uma caneca, ela pôs aqui de cerveja, chopp, sei lá, e ele dizendo, isso aqui é o melhor de ser patrão, kkkk. Nunca perguntei se ele tinha condições ou não, sempre falei que com trabalho digno sempre se vence, e ele falava que não tinha medo de trabalho e tinha muitas profissões. Até falar que era chefe de cozinha ele falou, mas na verdade ele é açougueiro. Aí que vi de onde veio a mentira da churrascaria. Pronto, voltando. Quando ele foi para o Rio, uma semana depois ele mandou mensagem dizendo que estava indo para Goiás. Eu desejei boa viagem, mas ele não mostrou no ônibus como fez quando veio para cá. Mas tudo bem, eu estava acreditando, né? Aí foi passando o tempo e novembro chegou e nada. Aí eu perguntei, você não vai mais voltar? Ué, então tu voltou para sua ex? E ele falou que todos os irmãos... Ai, gente, eu não me aguento, olha o que ele falou para ela. Todos os irmãos e pai dele tinham virado as costas para ele porque ele tinha separado dela, da ex. Deve nunca ter separado, né? Mais uma mentira. Que todos viraram as costas para ele porque ele separou dela como se ele fosse um adolescente. Ela dá gargalhada. Aí eu falei, então seja feliz, tchau. Só isso. Passou um mês, vi pela primeira vez uma foto dele com a ex no Zap. Acredita, eu vi, mas não liguei, enfim, ele só tinha vindo me conhecer, né? Aí se passou mais um ano certinho, em novembro, foi até acho, no mesmo mês, não tenho certeza. Foi um dia depois que a cantora Marília Mendonça morreu. E lembro que fui novamente, eu, minha filha, minha nora, buscá-lo na rodoviária, todos os lugares comentando a morte dessa moça, a cantora. Aí ele falou para mim que quando ele estava na rodoviária do Rio para vir para cá, os irmãos, o pai, vieram todos até ele pedindo que ele repensasse bem, porque ele estava deixando tudo para ficar com uma pessoa que ele nem conhece. E ele disse, sim, eu quero ficar com ela. KKKKK.
Mas eu, apaixonada, estava radiante. Aí começou a saga do mocinho e eu, por mais ou menos 2 meses, ele ficou na dele, mais calado. Só que quando eu ia fazer a minha unha na casa da minha nora, vi que ele mudava. Ficava nervoso com a demora, com o tempo. Até a minha filha e nora perceberam. E também com 4 para 5 meses arrumou o primeiro serviço. Um dia, Cris, eu disse a ele que ia levá-lo em uns lugares que tinha açougue. E aí ele saiu para dar uma volta, Cris, e foi a primeira vez que perdi a paciência com ele. Lembro que liguei e perguntei onde ele estava e ele só dizia que estava meio longe. Mas como ele não conhecia nada, não sabia explicar. Cris, falei mais alto com ele se ele era irresponsável porque eu iria levá-lo para ver uns trabalhos. E ele falou, por que você está gritando? E eu nem percebi que estava gritando, e ele sempre disse, quando veio pra cá, que só não gostava que gritasse com ele. Mal eu sabia que ia ouvir muitos gritos dele. E ela diz, esse foi o primeiro fora dele, kkkk. Isso já no início, consegui levar ele em um açougue, e ele começou a trabalhar. Com 3 dias de trabalho, ele me ligou, como fazia sempre, ligava porque estava com saudades, e se eu estava também. E aí ele disse, vixe, teve um corte aqui, acho que eu estou no meio. E eu disse, como assim? Se eles estão precisando, a placa ainda está aí na porta. E aí eu falei, parece que você não está querendo trabalhar. É isso? Eu fiz a pergunta para ele. Desligamos. Bom, nesse serviço ele ficou 4 meses e saiu, ficou mais 1 mês em casa, mas eu não dou moleza. Eu falei logo, vai arrumar outro trabalho, não aceito sustentar homem. Nenhum. Basta meus filhos, mas sou obrigada porque são minhas crias. E Cris, ele começou a querer mexer com o meu psicológico. Um dia ele me perguntou onde tinha aqui um lugar que conserta celular. E eu disse o lugar, mas eu disse que não tinha certeza se fazia esse serviço. E ele falava, você disse que sim, que eles faziam. E ele insistia, mas você disse que sim, até me irritar. E isso em qualquer coisa. No outro dia perguntou de um mercado que tinha caixa 24 horas. Eu disse onde tinha, mas disse que não tinha certeza se estava aberto porque era um domingo. E ele começou de novo, quando estava perto de chegar lá, mas você disse que estava aberto. Eu falava, eu não tinha certeza. E ele afirmava, mas você disse que estava aberto. Até me tirar do sério. Ela fala, quando ele começava a gritar na rua, perto de todo mundo, passando, olhando, dentro do mercado, ele gritava comigo e eu ficava morta de vergonha. Perto das pessoas, e um dia dentro de um mercado que ele fez de propósito. Ele tinha recebido e gastado quase todo o dinheiro e fomos no mercado. Ele pegou as coisas todas. Eu não sabia quanto ele tinha no bolso. Quando foi passar no caixa, ele saiu para fora para fumar e me deixou sozinha. Com o cartão. Mas era menos do que ele tinha pego e foi mais uma vergonha. Tivemos que tirar as coisas e ele falando alto comigo perto da moça do caixa. E eu saí de perto e deixei ele lá, falando sozinho. E ele falava lá do caixa, vem pra cá, nojenta. E eu fazia de conta que não era comigo, de vergonha, mas os meus filhos nunca souberam disso, eu nunca disse. Já por causa da situação, sabe? Sabe como é, né? Eu tinha medo de acontecer o pior e o meu filho se ferrar por isso. Assim escondi muitas coisas e a última vez foi dentro de um Uber. Fomos em uma pastelaria e não tinha lugar nenhum para eu tirar o dinheiro e tentei em vários lugares e não consegui. E eu estava sem crédito no celular e eu não colocava crédito por causa do Wi-Fi. Foi aí que nunca mais saí sem crédito no celular. Ele vendo o meu desespero e vergonha, ele só de longe olhando não fazia nada, até que ele chegou perto de mim e falou isso dentro de uma farmácia. Quer ajuda, amor? E eu falei, pelo menos segura a bolsa. Mas na farmácia também não estava lendo o chip. E aí foi quando, voltando para entrar no Uber, ele do lado de fora começou a gritar comigo e bateu a porta do carro. O motorista falou que o carro não tem culpa. Ô, meu parceiro, o carro não tem culpa não. E ele ficou quietinho. E aí fomos a um posto de gasolina e o Uber colocou uma gasolina. O valor, na verdade, eu fiquei tão nervosa com tudo que paguei R$50. E era R$15, mas tudo bem. Hoje entendo tudo isso que aconteceu.
Foi esse dia que falei pra ele: essa foi a última vez que gritou comigo, a próxima você não imagina o que eu vou fazer. E realmente foi a última vez que ele gritou. Quando o conheci, ele disse que tinha 3 filhos, 2 de sangue, uma de criação, e depois de 2 anos que a gente estava junto, a irmã dele disse que ele tem 7 filhos. Mas achei estranho, nunca vi ele falando com nenhum, nem em aniversário, nem em Natal, em datas comemorativas. Nenhuma data ele falava com os filhos. E Cris, desde que estava com ele, eu não sei mais o que é aniversário, Natal, Ano Novo. Só é desgosto em todas essas datas. E ele finge que esquece meu aniversário. Dá parabéns só quando vê os meus filhos aqui. E isso aconteceu no ano passado. O meu filho e uma amiga vieram aqui e ele fez tudo para me irritar na frente da minha amiga. Ele sabia que eu estava com raiva porque percebi que ele fingiu que esqueceu e ficava me chamando de amor o tempo todo e eu respondendo mal para ele na frente dela. E era isso que ele queria, que eu parecesse a louca. Mas essa amiga percebeu que ele tinha algo de errado. Mas ninguém diz, né, Cris? Ninguém diz nada. E um dia eu e essa amiga estávamos lembrando de nossas bagunças em minha casa. Eu, ela, minha filha, a Nora. Ela frequentava minha casa antes e era muito amiga da minha filha. E ele ficou muito irritado. Eita! Ele ficou chateado, então a gente foi lembrando disso e ele não gostou, gritou comigo perto dela, disse pra gente ir dormir e pediu pra mim fechar a porta. E eu falei: como assim? Tem visita? Embora ela já estivesse lá fora na área, mesmo assim ela ouviu. Cris, perdi todas as minhas amigas, não podia conversar com ninguém, tinha que ficar de porta fechada, janela o tempo todo, nem com os meus filhos ele gostava que eu conversasse. Acredita? Acredito. Um dia tivemos uma briga, a gente saiu aqui perto mesmo na rua em que moramos e ele tinha saído do segundo serviço, estava com dinheiro. Sempre que a gente brigava ele saía e ficava por aí, sabe Deus onde. Nos bares da vida e me ligando o tempo todo e ficava 2, 3 horas fora e depois voltava e eu abria a porta, toda vez era assim. Aqui onde eu moro temos costume de, no calor, a gente fica até tarde lá fora sentado conversando, várias pessoas juntas e ele sabia disso. Em 3 anos que tive com ele e isso acabou. Era tudo fechado e se eu olhasse para fora na janela ele perguntava o que eu perdi lá fora. O que eu perdi lá na janela e se eu estava olhando para alguém. E ele foi ver se tinha alguém lá várias vezes porque eu olhei pela janela. Nesse segundo trabalho que ele estava, eu vi ele falando com alguém que era para pôr uma moça chamada Jussara, que ele iria ensiná-la. E que era para colocar ela junto com ele. Quando o chefe dele fazia a escala, ele já perguntava, querendo que fosse ela e não outra pessoa. E um dia eu falei isso, que ele tinha dito que ele ia ensinar essa pessoa e ele falou que nunca disse isso, sendo que eu ouvi ele dizer. E aí ele dizia que era ciúmes meu, que meu ciúmes era demais e que eu via coisas. E ela diz: é pra enlouquecer qualquer um, né? KKKKK, demônio sujo. Então eu separei a primeira vez, mas mesmo que eu pedisse pra ele não aparecer aqui, ele vinha. E vem sempre com alguma desculpa. Antes era para pedir comida e eu ficava com dó e deixava ele vir. E aí ele continuou vindo, ficando. Ele sempre falava que nos outros relacionamentos ele simplesmente se injuriava e saía, sumia para longe sem dar satisfação. E eu sempre falei: vai para bem longe de mim, por favor. Mas ao contrário, ele dá um jeito de estar sempre por perto, mas já faz 1 ano e meio e eu nunca mais deixei ele chegar perto de mim. E aí ela explica, né, que com o pai dos filhos dela, ele acabou ficando lá morando, né? Ela não teve voz ativa, né? E ele acabou ficando lá. E ela diz: acho que ele quis fazer igual. Fazer igual o outro, ficar assim mesmo sem eu permitir. E ela continua dizendo: mas por causa do mocinho descobri os narcisistas em minha volta. Nessa briga que tive, que eu estava falando, e foi sem querer, ele foi para casa da irmã dele, pois estava com dinheiro e não era pouco. Nesse dia, pela primeira vez, bloqueei ele por 1 noite, kkkk. Ele pedindo para a irmã dele ligar para mim, ela não conseguindo, ele deu o número do meu filho, assim ela ficou conversando com meu filho a noite toda. No outro dia, eu estava conversando com o meu mocinho e eu disse para ele vir me buscar, que eu ia lá.
Aí, pela primeira vez, conversei com a minha cunhada. Até então, falei para ela que eu ia lá. Ela disse que não. Disse, eu vou na sua casa. Até fiquei feliz, ia conhecer a minha cunhada. Assim aconteceu, ela veio e logo já se entrosou com o meu filho. Ela disse que era de uma igreja, mas daí em diante ela vinha todo final de semana e ficava conversando com meu filho. Disse que estava tentando ajudá-lo por conta dos vícios. Vinha, mas também eu nem podia conversar com ela, pois ele marcava cerrado para mim não conversar com ninguém. Em 6 meses que ela vinha direto, só era um oi ou tudo bem e nada mais. Até porque ela ficava lá na casa no fundo com o meu filho e filha e meu irmão que ficavam lá no fundo. E Cris, com 7 para 8 meses que ela vinha aqui, ela passaria de cunhada para nora. Ela estava grávida do meu filho. O mocinho era tio-avô. Eu separei dele há 7 para 8 meses pela segunda vez, mas ele vem mesmo eu dizendo não. Ou para pedir comida de novo ou arruma desculpa que ainda não recebeu e o gás acabou. Agora eu estou dizendo não e eu já falei para ele que sei quem ele é com todas as letras, que ele é um narcisista e que quero ele bem longe de mim. Cris, falei tanta coisa que ele nem teve o que dizer. Nesse dia eu já tinha picado todas as coisas para fazer o que ele pediu para comer, por isso não fiz ele voltar na mesma hora, como já fiz várias vezes. Nesse dia eu fiz tudo e mandei ele ir embora de madrugada e bloqueei ele. E isso faz 1 semana exata. E desde então, na quinta-feira, eu já não estava bem fisicamente, já faz tempo que não sinto dor na coluna, pois tenho hérnia de disco. E por isso eu tive que parar de trabalhar em 2007. Mas agora eu estou com dor e tomando remédios sem melhoras. E vou dizer triste de quem tem um marido narcisista e cai em uma doença. Acredite, não conte com ele, porque ele nunca vai se colocar em seu lugar. Eu falo isso porque caí, quebrei o tornozelo, com a minha idade é muito mais difícil. E ele vinha aqui como sempre, mas era só para me sujar e deixar lá. Mais bagunça. Lavava a louça de qualquer jeito, fazia comida, mas sujava do que limpava. E aos olhos das pessoas eu ainda tinha que agradecer. Nunca passei uma fase tão horrível ali sem poder fazer nada e estar no meio da sujeira. Ele engordurava todo o chão onde eu tinha que passar com a muleta. Quantas vezes escorreguei, mas graças a Deus não aconteceu o pior. Parecia que era de propósito. Ele chegava do serviço já daquele jeito, já tinha bebido todas e continuava em casa. Fingia que estava muito bêbado e ia caindo para trás em cima do meu pé com um gesso. Tinha que estar sempre alerta, ficava várias vezes na cama, do lado dele, porém com os pés no meu lado, sempre fez isso, quando não colocava o cotovelo nas minhas costas. Na verdade, para mim, ficar com raiva e brigar, eu percebia tudo isso. Fazem tudo na maldade. E ela diz, e olha que ele é um homem alto e bem forte. E ela diz, mesmo a comida, Cris, ele queria fazer, mas ele colocava muito óleo e margarina. E nisso eu passava muito mal, indo para o banheiro a madrugada toda. Nisso sem falar que ele salgava de propósito a comida, mesmo que eu pedisse atenção no sal, eu sei que era de propósito, porque às vezes comprava frios para fazer lanche e quando ia ver ele tinha colocado sal nos frios. Mas como provar se eu não vi? Aí ficava difícil. Ele queimou todos os meus lençóis da cama, as colchas de cama, com o cigarro fingindo que estava muito bêbado. Forro do sofá está todo cheio de buraco de cigarro, inventava que ia limpar, jogava água no quarto, em tudo. E meu guarda-roupa estragou todo, a parte de baixo. E tudo que é de madeira estragou. E quando eu ia dizer não, ele já tinha jogado a água dizendo, vou ter cuidado sim. Ele cozinhava tudo em exagero, se estivesse tudo pronto, ele inventava que queria comer outra coisa, só para me irritar, e fazia e não era pouco. Ela diz, aquela panela grande que as pessoas usam, sabe, para cozinhar, para 10 pessoas, era assim que ele fazia e ia tudo pro lixo porque estragava tudo. Era de cortar o coração, tanta comida mistura jogado fora, enquanto pessoas sem ter o que comer. Mas ele não deixava eu dar para os meus filhos. Quando ele queria, ele levava para eles, mas eu não podia. Meu Deus do céu, que praga é essa? E ela fala, lembra que eu falei que eu conheci pela internet um grupo? Sim.
Mas quando ele veio morar comigo, ele disse que era para mim sair da internet e tirar os amigos que tinha no WhatsApp. E eu falei, se tu sair, eu saio. E assim foi feito. Mas qualquer briga que a gente tinha era motivo para ele voltar para a internet. Eu só vivia de cama, gripada, sem imunidade, e eu não tinha força para fazer nada em casa. Eu ia lavar uma louça e o meu corpo doía todo, sem força para nada. Acredita, fui achando estranho e só pedindo forças para Deus que me tirasse daquela doença, mas hoje eu sei que era espiritual. E ele disse que foi um dia, Ogã, eu não sei dizer o que é, mas sei que não é coisa boa, é de candomblé. Ele disse que trabalhava para a esquerda e um dia ele falou que orou nas minhas costas e eu achei que ele estava me abençoando. Vai saber. Cris, eu fazia de tudo que ele queria, mas parece que nada estava bom. E um dia procurei saber por que ele era tão nervoso e fazia coisas de maldade. E foi quando ouvi a primeira vez a palavra narcisista. Eu não me lembro qual foi o vídeo, mas eu lembro que eu ouvi o relato e era tudo igualzinho que ele falava comigo. Ele sempre me chamava de demônio e dizia que a minha casa era uma desgraça. E só eram essas palavras que ele usava nas brigas. E no dia a dia eu odiava ouvir isso dentro de casa. Ele dava olhadas para as mulheres na minha frente. Se eu falasse, ele dizia que era mentira e que era ciúmes, que eu era muito ciumenta e que era demais o meu ciúmes. Ele já fazia de propósito para eu ver mesmo. Como meu primeiro marido fazia isso também, e ele falava para as pessoas que eu tinha tantos ciúmes que não deixava ele conversar com ninguém, sendo que ele que não deixava eu conversar com ninguém, nem com os meus filhos. Ele trabalhava sempre perto de casa, vinha almoçar em casa, na verdade almoçar não, beber. Bebia de 2 a 3 litros de cerveja. E eu brigava e não adiantava. Não adiantava eu pedir e ele continuava bebendo todos os dias. Ele dava dinheiro em casa, trazia a cesta básica, mas gastava mais do que dava na verdade. E eu um tempo até achei que ele era meio doente da cabeça e ficava com muita dó dele e achava que tinha que ajudar, ter paciência com ele. Triste engano meu. Teve um dia, Cris, que eu ouvi você falando com uma pastora. E daí eu me inscrevi no canal e comecei a ouvir os relatos, dizia tudo o que eu estava passando, aí assisti todos e pedi a Deus que eu também conseguisse relatar o meu através do seu canal. E Deus preparou assim como preparou o seu canal e tudo no seu caminho para me abençoar. Ai, que lindo! E Cris, tu é bênção na vida das pessoas, tu e sua equipe. A Cris... Ela diz, Cris, esqueci de falar, os meus pais e a minha mãe também bebiam e eu também tomo cerveja e tomava com o mocinho. Não todos os dias e nem para fazer maldade com ninguém. E Cris, eu peço desculpas pelos erros, mas desde já agradeço a tu e a Deus por tudo. Gratidão, gratidão, gratidão. Ô, linda, tem que sair, né, desse vício de beber cerveja. Só o Espírito Santo pode nos convencer, né, daquilo que ele sabe que é o melhor para nós. Tem que fazer terapia. Não sei se você já fez, não importa a sua idade, né? O importante é você tratar as feridas emocionais e também a libertação que vem mexendo na parte espiritual. Veja que já vem dos seus antepassados, muita coisa vem dos nossos antepassados e tem que confessar esses pecados para desligar tudo isso, né, do reino das trevas e ligar no reino da luz. E aí você vai poder viver a vida abundante que o Senhor tem para você viver, né? Então assim, nunca é tarde. Muito obrigada pelo seu relato e o que eu queria deixar aqui para vocês, né, de final em relação ao curso de formação em terapeutas é que essa próxima turma, que vai ser a 6ª turma, eu já falei no começo, mas eu vou falar de novo aqui, vai ser a última que eu estarei presente em todas as aulas, porque são 6 meses, são 48 aulas, terças e sextas. A nova turma que começa dia 10 de janeiro de 2026, essa turma eu estarei presente nas 48 aulas junto com vocês. Mas a partir dessa próxima turma, aí na 7ª turma, e não terá mais isso, serão só 2 encontros mensais, então serão só 12 encontros nos 6 meses. E o restante vai ser aula gravada, né, que como a maioria faz, e eu estarei 2 vezes 15 em 15 dias ali, encontros com vocês online, para aula prática e para poder esclarecer dúvidas, responder perguntas.
E é isso, gente, aproveitem, né? Agora é a promoção de Black Friday, eu tenho um desconto especial para as primeiras pessoas que se inscreverem. Então me chamem no privado, o meu número, que se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo, mas o meu número está aqui abaixo. O código, você vai ter que pôr o mais, porque é Estados Unidos, 941-840-1044. E eu deixo aqui a mensagem para você que mandou o seu relato, né? Muito obrigada, Odete, né? Que foi o nome que você colocou para você. Muito forte a tua história e sim, muito aprendizado também. Eu creio que as mulheres e homens que estão aqui assistindo o teu relato também serão libertas e terão confirmação de Deus, revelação, né? E vão entender o quão importante é buscar ajuda para cuidar das feridas emocionais, para entender de onde vem essa carência, para não ter mais porta aberta, nenhuma brecha. Gente, precisa fazer essa parte de libertação. Em breve nós estaremos oferecendo isso também aqui através do canal. Vamos ter um seminário online, então se preparem aí. Mas antes a gente vai ter a nova turma de formação em terapeutas, caso você tenha interesse, se Deus já te confirmou que esse é o chamado que Ele tem para sua vida, para você ajudar outras vidas, né? Através de você ser terapeuta, fazer parte do exército do Senhor aqui nessa terra, ajudando as pessoas a superarem aquilo que você também vem superando. Vem participar, é bênção. Aproveite, essa é a última turma que eu estarei lá nas 48 aulas juntinho com vocês. É isso, gente. Então, dia 10 de janeiro de 2026, estamos iniciando a turma 6 de formação em terapia cognitiva comportamental cristã. Deus abençoe, um beijo enorme no seu coração, que deixou o seu relato aqui pra gente, no seu coração que está aqui sempre curtindo, acompanhando. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que você ama e que você sabe que também podem estar passando por relacionamentos abusivos, que mais e mais pessoas tenham esse conhecimento e que elas sejam alcançadas e libertas para a honra e glória do Senhor. Nos vemos em breve no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.